com a energia fraterna. Jesus, quando diz assim, veja como eles se amam, né? Então, o Consolador sempre vai ser essa variação, né? Esta boa nova, e todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o principal, é o amor, porque estudo é um detalhe, né? O que nós estamos estudando é o que nós aprendemos com prazer, mas o principal mesmo é o sentimento que nos une. Bem, dito isto, vamos aos trabalhadores da última hora. Tem uma proposta. Professora, já falei que tem essa mania de plano de aula, né? De anunciar o plano de aula. Ele faz a programação. A minha proposta é que nós tenhamos um entendimento filosófico acerca da realidade. E que isso se traduza depois, por meio de exemplos, e que nos possibilite ter uma maior afinidade com uma ideia, uma lógica divina, tá? Nós vamos, no percurso, tomara que isso fique mais claro. Primeira questão, nós já citamos isso, tanto no estudo uma vez sobre conversões, quanto no sentido da justiça divina. A introdução, nós vamos combinar esses dois aspectos, mas porque eles são fundamentais para a proposta. Nós dissemos que quando nós emergimos, nós mergulhamos, nós nos misturamos com o mundo material, nós lidamos com o ciclo de manifestação das coisas. E ele fala assim, olha, a planta, ela tem ali, ela germina, aí ela nasce, ela tem o seu esplendor e ela fenece. O móvel, né, ele tem ali o tempo de duração dele, e depois ele vai, de certo modo, vai se degradando. Aí vem a traça, a ferrugem, a podridão, o envelhecimento, a morte, esses nomes todos. O nosso corpo físico, né? Nós temos aquelas manifestações de mais, assim, vigor, e depois uma tendência que não é absoluta, mas de uma debilidade. Estou usando palavras leves, né? Debilidade, fenecer, fenecimento, tudo isso para a gente entender o que significa. A decrepitude, foi soprado ali muito bem. Isso nos leva a uma lógica, e é o sentido exatamente esse, é um pensamento racional. O pensamento racional, ele tem uma lógica que a gente chama de linear. É o que nós já explicamos assim, quando nós vamos dar aula de redação para os meninos, por exemplo, às vezes fala assim, olha, você vai colocar um título, depois você vai fazer a introdução do seu texto, aí depois vem o miolo, o conteúdo central, o enredo, a trama, e depois o desfecho. Só que quando a gente pensa em termos de produção literária, quanto em termos de literatura e gosto literário e arte, essa lógica não é necessariamente assim. Porque, por exemplo, o título pode vir ao final, você lê o texto e fala, não, esse título ficou melhor. Uma peça teatral, às vezes o enredo da peça não se torna tão surpreendente a nós, ela rompe tanto as nossas ideias iniciais, ela se reinventa tanto, que ela muda não apenas de título, mas de gênero. O que seria um drama se torna uma comédia, o que se torna uma comédia se torna suspense. Então ela muda de característica, o título, a essência e o conteúdo vai se reformulando, sem contar as revisões. É quando nós vamos fazer o trabalho com ele e depois por uma mudança de momento, de valoração, de personalidade nossa, eu nem diria que é amadurecimento não, porque amadurecimento também é dessa lógica linear, né? O fruto, por exemplo, que amadurece, verde amadurece, apodrece e tal. Mas nós mudamos, até porque um texto literário, depois ele pode tomar um sentido mais de, assim, de azedume, de amargor, ficar mais áspero, né? Então, não é... Também aí a lógica não é aquela lógica que a gente imagina assim. O ser humano vai amadurecendo e vai melhorando, vai se tornando cada vez mais evoluído. Do ponto de vista da personalidade, não é essa lógica necessariamente que explica a realidade. Mesmo que nós, por necessidade, construamos esse modelo, e é questão de modelo mesmo.
A lógica linear, né? Nossa ideia de formas, né? Olha como que a nossa mente funciona. Quando nós vamos desenhar, vamos supor, nós vamos desenhar uma casa. Nós nos incomodamos se a nossa casa ficar sem teto ou quando alguém fala assim, mas você não colocou o chão, até psicotécnico, né? Vira modismo, às vezes o pessoal fala, não, se você não colocar o chão, a casa fica reprovada. Tem que mostrar que você tem estabilidade. Mas se nós entrarmos na questão que dissemos da literária, da inventividade, numa outra lógica, a pessoa pode perguntar assim, por que você desenhou essa casa sem teto? Eu falo, porque eu acho que nós devemos estar abertos para o infinito. Um outro desenho sem chão. Mas por que sem chão? Porque eu gosto muito do aspecto de imaginação, do aspecto de leveza, da liberdade, porque eu acho que as nossas raízes, elas não são muito explicadas, a nossa ancestralidade, a nossa constelação familiar, a nossa genealogia. Então, ela pensa no infinito da base. Mas a nossa base racional, formal, linear, tenta explicar assim, tudo tem princípio, meio e fim. Então, quando nós vamos organizar as nossas instituições, e aí o caso exemplifica bem isso, é a questão da escola, por exemplo. Nós pensamos assim, houve um período com o método de alfabetização, e muitos de nós podemos ter experimentado isso, em que nós falamos assim, nós vamos combinar as letrinhas, juntar as letrinhas e formar o ba, be, bi, bo, bu. Mas também não dá muito certo, porque quando a gente tenta isso, tem o ga, ge, gi, gogu. E aí começa a nossa lógica inicial portuguesa, é tão complexo, né? Que olha só, nós temos uma questão de ortografia, até que é muito complicada e discutível, e que a lógica da reforma ortográfica foi piorando a situação, porque ficou mais questão para memorizar, mas que nós nem tínhamos decorado, nós temos que esquecer para memorizar agora, com os hífens e tal. Mas, aí quando nós tentamos colocar uma lógica, né, do ba, bebi, bobu, do lá, leli, lolu, do pá, pepi, popu, é ótimo, né? Aí vem o G com som de J, o L com som de U, o S com som de Z, o S com som de C, o C que é K e depois pode ser com cedilha e forma o som de S, e nós percebemos que aquela nossa lógica inicial, ela é desestruturada para se reestruturar. A escola está também a lógica dos pré-requisitos, né? Meio assim. Nós vamos primeiro aprender a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar de 2 em 2, de 3 em 3, aí nós vamos multiplicar e tal. E algumas pessoas têm uma capacidade diferente de aprender de um modo mais rápido, né? Só para a gente ter ideia, teve um companheiro muito prodigioso lá, por exemplo, agora eu não lembro o nome dele, mas desde criança assim, ele tinha muita prodigiosidade, e a professora tentou ocupar a turma, aquele momento em que você tem 15 minutos de aula sobrando, já aconteceu isso comigo, eu errei o horário, e aí com uma turma que não podia sair do controle, faltavam 15 minutos e o assunto havia terminado, que eu tinha programado. Aí a professora virou e falou com eles assim, quanto dá 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até chegar em 100. Lembrei, Gauss. Gauss pegou aí 1 mais 2, mais, até 98, 99, 100. Aí Gauss pegou e falou para a professora assim, 5.050. Ela pensou, se eu tiver acertado, lasquei, né? Eu vou ter que pensar em outra ideia. Mas será que é 5.050? E era 5.050. Aí perguntou para mim, como você chegou a essa conclusão? Ele pensou assim, veja, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mas eu pensei assim, 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. 4 mais 97. E ele foi somando, ele começou os treinos, foi somando. Aí ele falou assim, tem 50 pares de 101. 50 vezes 101. Bem, aí eu acho que quando é assim, o professor foi jogar joguinho da velha, adivinhação, tá? Que é as questões. Mas, porque Gauss percebeu, por uma fórmula própria, que não tinha que ser necessariamente aquele modo, a maneira como nós fazemos operações matemáticas até hoje,
Se eu falo 90, aí o pessoal desanima mesmo, chegar à noite aqui vem com matemática, mas vamos, 97 mais 36, cada um tem seu jeito, né? Eu, por exemplo, eu ponho 6 no 97, está 103. Depois é que eu somo os 30. Quando passa de 100, 2021, nasceu em 1900 anos. Falei, parou. Eu já vi jornalista brincando ali na live, que eles falam assim, não, gente, vamos calcular isso aqui agora, não vamos esperar os comerciais, a gente combina isso aí, quem tiver uma calculadora resolve para nós. Acontece. Vamos voltar nisso. Então, na lógica dos pré-requisitos, fica assim, se a pessoa não tiver aprendido isso, ela não pode aprender isso. Mas como que ela não pode aprender isso se ela aprendeu? É a sequência. Um exemplo muito concreto. Eu vi aqui que a gente acaba pesquisando alguma coisa, e aí, de vez em quando, a gente descobre os cantores e vai descobrindo também, está cheio de cantores aqui, eu quando vejo os nomes aqui, os que eu conheço, né? E vejo, por exemplo, aqui, influenciadores, eu vejo atores, né? Uma vez eu vi o Adriano comentando uma rememoração lá com a Kátia Couto, de uma época de espetáculo, e ela trabalha com voz, pelo que eu vi e tal. Aí vamos supor, escola de atores, né? Se nós formos fazer uma escola, do modo que nós conhecemos, dessa maneira linear, racional, lógica, formal, com o currículo organizado, nós vamos pensar em disciplinas e dividir assim. A pessoa vai aprender a postação de voz, vai ter aula de canto, de interpretação, vai ter umas noções de coreografia, de figurino, de cenografia, não sei se os nomes são exatamente esses não, várias categorias, tá? Mas aí chega alguém lá, né, e a pessoa tem uma memória legal, lê o texto com dramaticidade, interpreta, é eclética, é polivalente, ela tem ritmo, ela dança, ela canta, e ela tem uns elementos surpresa no palco, e é tranquila. Chegou pronta. Aí o diretor da escola de arte teatral vira e fala assim, Pedro, de que planeta que você veio? Que às vezes a pessoa é novinha, né? Quer dizer, nós imaginamos, fragmentando, nós vamos assim por categoria, né? Música é muito assim, né? Quem vai para a escola de violão, eu já falei que eu fui lá para sair com aprender com a sequência de dó, né? Se você vai fazer, eu adoro o mi menor. Mi menor, gente, para quem não toca violão, não sabe que delícia que é. As cordas soltas, tudo bem, eu peço alguém para afinar e uso as cordas soltas. Aí, isso é mi menor, você dedilhar. Aí a gente pega, vai fazer um dedilhado, tem uma regularidade. Depois você vai aprender a sequência de dó sem pestana. Aí vem o fá, você pode fazer assim ou desse, aí tal. Agora você vai aprender um ritmo diferente, valsa. E fica assim. Aí a gente toca toda a música samba, tudo como se fosse valsa. Esse é o problema de a gente aprender de uma maneira que é mecânica. Se nós sabemos que acontece isso em relação à música, em relação às artes, em relação à matemática, vale para a filosofia e vale para a vida. Nós queremos chegar, naturalmente, à parábola dos trabalhadores de última hora. Que a intenção é nós percebermos o impacto hoje, que foi o impacto da época, tá? Como nós temos essa tendência de usar lógica em tudo, a nossa mente fica viciada. E a nossa consciência parece que fica na lógica mecânica das coisas. Mas a vida é variação, a vida é variável. A do violão, como dissemos, a pessoa pega e faz uma adaptação, e faz uma interpretação rítmica, e faz um tipo de arranjo, faz uma interpretação toda pessoal, que quem tem esse sentimento, essa empatia, não, assim, olha, perceba a interpretação dela. Você anotou, o outro vira e faz assim. Quando é assim, eu também faço assim, mas eu não sei porque que eu estou fazendo, né? Quem tem um ouvido bom, igual eles falam, né? Vale para todas as questões das artes, se formos pensar. É o que a gente faz quando interpreta a natureza. Então, como o nosso pensamento ficou viciado nessa lógica linear e formal, tá? Aí nós construímos nisso aí a ideia da ordem e da justiça. Com a ideia da ordem e da justiça, e eu vi que isso é muito complicado, porque numa época eu fui digitador.
O digitador, ele ficava lá trabalhando de madrugada, digitando números de cheque, não tinha leitora, né? E ficava lá trocando os cheques e digitando. E a máquina, ela registrava a quantidade de toques que eram dadas durante o expediente e a média por hora. Como eram apenas números, acontecia com o tempo a gente passava, por exemplo, 8 até 10 mil toques por hora. Acho que era isso mesmo. Vamos colocar 6 mil para não ficar exagerado. Mas a gente ficava naquela lógica, memorizava o teclado, começava a digitar e passar, e ficava aquela questão mecânica, né? Depois as máquinas superaram isso, vamos falar disso. E ficava uma lógica assim, mas uns davam 10 mil toques, outros davam 3 mil toques, mas eles recebiam o mesmo salário. Eu conheci gente que falava assim, olha, eu acho errado estar naquele lugar, por quê? Porque eu faço mais cirurgias. Outro fala assim, eu carrego mais passageiros no meu percurso do que o outro, que faz um ambiente mais vazio. Uma outra pessoa fala assim, eu sou mais forte, então eu carrego mais peso do que tal pessoa. E quando chega depois, é o mesmo salário. Então, pela nossa lógica de produção, nós pensamos assim às vezes, não, o justo é de acordo com aquilo que a pessoa receber por produção, é de acordo com a produção dela. Mas é óbvio que isso vai nos dar problema, porque, como dissemos, um é mais franzino, o outro é mais musical, o outro é mais cênico, o outro é mais sinestésico, o outro tem mais facilidade culinária, o outro dança, o outro verbaliza, o outro formula. A diversidade dos dons. Então, a nossa ideia fica muito quantitativa. Lembra que nós falamos da árvore, que a gente quer desenhar árvores de uma maneira muito lógica, né? A nossa lógica também é meio assim, olha, cada um vai colocar ali o tanto que carregar, vai colocar separado. Aí eu vou ver pelo monte que carregou, quem vai receber mais, quem vai receber menos. Mas vamos pensar agora de uma maneira diferente. Agora a gente começa a sair do pensamento racional e vamos ver se ele não se adequa à realidade. Aquelas pessoas chegaram no mesmo horário, trabalharam a mesma quantidade de horas, tiveram o mesmo intervalo para lanche e para almoço e deram o máximo de si, mas são máximos diferentes. Então, nós já temos uma variável aí que desestrutura a nossa ideia linear. Concorda? Aí vamos imaginar o aluno, é um trabalho em grupo. Nós vamos pensar pela lógica muito assim, quantitativa, de ordem empresarial, produtiva. Quem nunca passou por isso aqui, né? Tem uma figurinha que eu tenho aqui que o pessoal brinca, as figurinhas têm um lado ótimo, né? Tendo uma seleção bacana, que é falar assim, é por isso que na época que tinha apresentação de trabalho na sua escola, você só se ficava segurando a cartolina. Quanta gente aqui não tinha vergonha de falar e ficava segurando cartaz? Eu ficava vermelhíssimo lá na frente. Deus sabe o que faz, né? Agora aqui conversando. Mas é porque quem está segurando a cartolina não sabe? Não necessariamente. Pode ter timidez. É porque quem está carregando a cartolina não estudou? Não. Ele pode ter sido o mais estudioso e falou, eu estudo, eu ensino para vocês, explico e vocês apresentam lá na frente que eu tenho vergonha. Pode ser quem esteja carregando a cartolina, se apague para que o outro cresça. Não, vou deixar vocês apresentarem, que vocês estão com vontade de apresentar. Ou vocês estão precisando muito de ponto. Melhorar a reputação suas com a sala. Ou então foi porque foi sorteio para a cartolina. Por vários fatores, a aparência daquela produção não é necessariamente a realidade. Então a gente vê alguém e fala assim, espíritos reencarnados, agora vamos numa lógica reencarnacionista, né? A gente vê alguém e fala assim, não, aquela pessoa ali, olha lá, ó, ascensorista, motorista, gari. E numa lógica complicada, nós vamos hierarquizar essas profissões. E a nossa lógica pode ser assim, são questões menos importantes. Em alguns lugares, a notícia que você tem, né, é, por exemplo, que Paris é muito difícil conseguir pessoa para faxina. Que na Inglaterra, com aquele tanto de cortina e de tapete com casas assim, muito alergênicas, é difícil conseguir alguém que limpe e muito bem. Tinha uma época que nós usávamos a desculpa absurda, inacreditável,
escravocrata, escravagista. Mas agora, com a liberdade de escolha, podendo ser limpar a janela ou tal, já tem uma certa dificuldade. Agora imagine ser lixeiro. Paris tem dificuldade com isso, em alguns bairros. É o que se fala, não porque fui nesta vida, não fui não. Então, é importantíssimo. Vamos pensar outra lógica, tá? Na nossa sociedade ordeira, linear, quantificante, que pesa, que acha que é por produção, nós colocamos na mente ideológica de que o homem sairia para trabalhar, a mulher ficaria em casa. E Branca de Neve está lá no conforto do lar, sempre limpinha, sempre com a pele alva, com a casa sempre encantadora. E os passarinhos carregam a toalha de mesa, e um tal, e os tanões chegam cantando, e a comida já está pronta, e sai um docinho, e tá como se o lar fosse um descanso. Mas se nós formos quantificar, mensurar os trabalhinhos do cotidiano, e o amálgama, a mistura dessas funções todas, de administrar o lar, de controlar o estoque, de arrumar os recursos, de manter casa limpa, de lavar roupa, de cozinhar, de crianças, de apoiar dever de casa. Se nós formos quantificar, não tem dinheiro que dê. Alguns tentaram calcular isso. E quando nós precisamos de serviçais, e a pessoa é fazer o quê? Faxina, só faxina, né? Não se puder limpar o fogão, é outra coisa. Arrumar a geladeira, beleza. Você vê que lava uma roupa, se for o caso, não importa não. Uma vez por mês você importa uma faxina mais complicada, uma limpeza geral, você aproveita e coloca água nas plantas, se você está aí mesmo, porque é difícil de mensurar. Bem, agora vamos entrar para dar tempo. Vamos na outra coisa antes. Hoje nós falamos em inteligências múltiplas, então. Então a escola, quando considera, alguns países já têm a escola aberta, com centros de interesse, em que os alunos já começam na frente em alguns módulos. As regras são assim, tem que estudar o tempo todo, de acordo com a afinidade, e criar umas variações no mês. Mas você pode ter sua ênfase. Então, tem pesquisa invertida, tem educação híbrida e etc. E são países muito desenvolvidos, tá? Da Escandinávia e tal. Bem, nós somos reencarnacionistas. Então, uma hora nós vamos entrar numa sociedade mais ortodoxa e uma hora numa sociedade mais alternativa. E vamos encontrar o modelo com que afinamos mais. E esse modelo ortodoxo também forma profissionais competentíssimos. E muitos dos médicos a que nós confiamos passaram por essa escola e por esse modelo de família. Então, tudo é de Deus e tudo tem sua parcela de certeza. Mas não é único, não é dogmático. Alguém vai aprender língua, aí fica lá, tentando. E um outro faz intercâmbio. Faz intercâmbio porque tem recurso ou porque é migrante. E tem conhecimento de línguas pelo modo de vida. E tem mais facilidade, às vezes, no item de línguas e de geografia, de culturas comparadas. As ideias inatas, nós já nascemos com elas. E o enovelamento da vida, que quando nós saímos do pensamento lógico, nós descobrimos que a vida muitas vezes tem reveses. Por que nós ficamos presos a uma narrativa? Seja de livro, seja de romance, né, ou seja de novela. Porque você fala, mas está tudo tão bem, vai se desestruturar, esse casal vai se desentender, aquele bichinho doméstico vai adoecer, aquele não sei quem vai morrer. Isso é enovelamento. As leis de Deus, as leis divinas e naturais, elas são naturais, são retilíneas. Mas a manifestação das coisas é espiral. E elas têm variações, elas têm alternâncias. Elas trabalham a nossa mente para ser cósmica. O que isso impacta em termos do nosso tema? Jesus, então, fala assim, um homem saiu para contratar os trabalhadores, e contrata os primeiros de madrugada. Agora nós já estamos mais treinados para ouvir isso melhor. Aí eles aceitam e vão trabalhar. Depois ele pega, lá para o horário de almoço, estou arbitrando o horário, e chama outro grupo, para reforçar lá, né? Faz como se fosse bater uma laje enorme. Aí o outro grupo vai. E chama um terceiro grupo no meio da tarde. Aqui, vocês querem trabalhar? Queremos sim, e eles vão. Faltando mais ou menos uma hora, o homem pegou e saiu para buscar mais gente, vai ver que não estava dando tempo de fazer a laje toda, se for quantificar, mas ele vira e fala assim, o que vocês estão fazendo aí na praça, vocês não estão trabalhando?
Por que vocês não estão trabalhando? Ele falou, nós estamos aqui querendo trabalho, mas até agora ninguém nos contratou. Ah, eu preciso de trabalhadores, então podem vir. Aí eles vieram se juntaram, ficou aquele clima, né? Ele tinha combinado, vamos supor, uma moeda, vamos supor que fosse uma moeda de ouro, vamos exagerar, para cada. Quando chegou na hora que eles fizeram a fila para receber, cada pessoa foi recebendo uma moeda de ouro. Aquele rumor, aquela insatisfação, e tem sempre um que fala, pera, não entendi. Nós vimos 10 da primeira hora, nós saímos de madrugada, nós chegamos aqui. Aí eles chegaram no finalzinho, bem bom, na hora tranquila, e receberam uma moeda igual a nós. Agora vamos ver. Antes do início do estudo, vocês concordariam com isso? Muitos não concordaríamos. Com a lógica de ser o mesmo salário, a mesma paga. Mas depois da reflexão, nós podemos interpretar isso um pouquinho mais. Porque olha só, os últimos disseram assim, nós estamos querendo trabalhar, mas ninguém nos convidou, ninguém nos deu oportunidade ainda. Falei, então venha. Aí eles foram para trabalhar, então trabalhador, trabalhador, trabalhador. Quando eles se inconformaram, os primeiros, o Senhor pegou e falou com eles assim, me diga uma coisa, eu fiz um contrato com vocês, um trato? Fiz. Eu combinei, vocês fizeram serviço? Fizemos. Eu estou pagando o que eu prometi para vocês? Estou. Então, não é dar conta de vocês que eu esteja pagando o mesmo valor para eles mesmos, o dinheiro é meu. Vocês estão com inveja dos últimos. Eles têm uma lógica linear, quantitativa. Né? É ordeira. Mas, esse outro companheiro, ele apresenta uma lógica diferente. Eu contrato trabalhadores, mas qual é a aplicação que nós faremos, no caso, às escrituras? Vamos lá. Saul estava inconformado, porque Davi era pequeno, tá? Venceu Golias lá e tal, mas ele estava inconformado, porque tem toda a experiência, ficou uns 40 anos mais ou menos reinando, né? Inconformado com aquele Davi que estava crescendo e que Samuel tinha dito que ia ser rei. Mas por que é ele, né? Aí viu o menino tocando harpa e vinha fazendo poesia e escrevendo salmos, sei lá, naquela época que Davi escreveu salmos. Mas Saul estava incomodado com Davi, porque Davi chegou depois e ia pegar o trono dele. Isso acontece, né? Nós reencarnantes, aí fala, mas eu construí uma fortuna e depois vou deixar para meu filho está doido que eu morro. Como se interesse fosse isso, interessa é a essência, interessa é o que se evolui. Isso é psicanalítico, né? Os jovenzinhos que Paulo usava como representantes do cristianismo e que tinham ascendentes estrangeiros, Timóteo e Tito. Alguns falavam assim, mas eles não passaram assim por todas as etapas e tal. Vamos chegar num caso mais complicado, tá? Maria de Nazaré, Jesus nascendo na manjedoura, muita gente achava um absurdo, fala, como que pode o nosso rei, o tão esperado Messias, como que eu vou falar para o pessoal que ele nasceu numa manjedoura e que a mãe dele é Maria de Nazaré, Flor? Nazaré é tão pequena, podia ser um grande centro, como que pode? Então, na lógica, se pensava assim, mas como pode Jesus nascer assim? Agora só falta essa, olha como que ele se veste, olha com quem que ele anda, olha quem que ele está defendendo. Daqui a pouco, olha lá, amar o próximo, que ele nem falou o próximo judeu, ele falou o próximo, como assim? Jesus agrava mais isso, porque olha só, a mulher hemorroíça, pensou, acho que anos e anos com aquele fluxo de sangue que não estancava, mulher estigmatizada, rotulada com uma doença, as pessoas deviam ter asco, né, em relação a isso, e Jesus enaltece, quem me tocou? Ah, fui eu, senhor, tal. Ele falou assim, eu sei que alguém me tocou, porque eu sinto que saiu de mim uma virtude. Pedro fala, mas está todo mundo tocando o senhor o tempo todo, senhor, normal, você acha que... Ele falou, não, mas alguém me tocou, eu sinto que saiu de mim uma virtude, uma cura, fui eu, desculpa, eu peço desculpa. Jesus fala, olha, grande é a tua fé te curou, nem fui eu, né? O meu poder que emana naturalmente de mim, mas você soube captar, você soube buscar a água viva, sem que eu nem me apercebesse antes, mas durante, a mulher hemorroíça. Jesus enaltece outra, né? A mulher cananeia. Jesus sabe das coisas.
mas ele se permite surpreender psicologicamente, embora ele saiba. É a coisa do espírito encarnado e do espírito crístico, né? Seria muito ruim se ele não tivesse uma surpresinha de vez em quando. Aquela mulher cananeia chega, a filha dela era subjugada por espíritos, e ela estava num desespero e um clamor, e ela começa a clamar. Jesus, filho de Davi, apieda-te de mim, de minha filha e tal. E os seguidores chegaram a dizer, Senhor, desperte essa mulher, ela está gritando o tempo inteiro. Ela não era homem, ela não era discípulo. Ela não era judia. Aí o pessoal vira e fala assim, despeça, né, Senhor? Ele fala, permite que ela venha, fala, Senhor, apieda-te a minha filha, foi assim. E ele diz, mas não é digno, eu vim para priorizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela fala assim, não é justo, né, eu tirar da mesa o pão, né, da mesa dos senhores e dar para os cachorrinhos. Quer dizer, se fosse um espírito complicado, ia xingar Jesus tanto. Eu acho que você faça uma coisa dessa para Marta, irmã de Maria, ia ter um barraco dentro de casa. Vocês entenderam? O estrangeiro não entende quando ele fala que fez um barraco dentro da casa. Dá a impressão que fez uma casa dentro da outra. Para entender a expressão idiomática, a gente tem que considerar, né? Então ele fala, não é justo tirar da mesa do Senhor o pão e jogar para os cachorrinhos. Aí ela fala assim, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus fala, mulher, cananeia, né? Falou assim, mulher, grande é a tua fé. E a filha dela foi curada. Ela não tinha pré-requisito. Ela não estava formada no Torá, na sinagoga, nos rituais, na questão do ritual de Jerusalém. Não foi assim. E ela já estava adiante. Ela já estava na frente. Então a gente fala de Zaqueu, mas olha o que essa mulher apresentou em relação a surpreender Jesus. O filho pródigo, se nós considerarmos, não considera uma vida, considera que sejam duas vidas, tá? Ele está na casa do Senhor e ele resolve prodigalizar todos os bens, e sair dilapidando e desfazendo de tudo, usufruir a riqueza, em vida, enquanto ele está encarnado, tem os sentidos, quer tudo, quer comprar, quer fazer, viajar e tal, ele faz tudo. E ele, claro, empobrece, ele não tem um modelo de reposição. Quando ele percebe que ele está numa situação terrível, vamos pôr no plano espiritual, vamos colocar duas vidas, ele fala, mas, nossa, na casa do meu pai, né, até os servos, quer dizer, queria reencarnar servo, vamos imaginar, se alimentam melhor do que eu estou aqui, mas o pai o recebe na condição de filho. E o outro fala assim, mas eu fiquei trabalhando esse tempo todo, como que pode chegar agora, gastou a metade do dinheiro e vai ficar com a metade minha, eu vou ficar com um quarto. É lógica quantitativa, isso nos faz sofrer. Mas o pai pensou assim, eu tinha 2 filhos, um foi, eu quero 2 filhos, meu filho está lá, eu quero meu filho, ele é meu filho, e abraçou o filho, e você já continua sendo filho. Ah, mas esse tempo todo você foi tratado como filho. Mas ele gastou tudo, mas ele sofreu, você não sofreu? Ah, mas então não é justo, não? Então ele fica sem dinheiro, ele continua sendo seu irmão e meu filho. Ah, mas eu cuido bem dos servos. Na prática, Jesus está mostrando para nós que, essencialmente, a quantidade importa menos. O muito e o pouco é da nossa lógica material, enquanto nós precisamos desse mundo de manifestações, dos sentidos. Gesiel chegou, Estevão chegou atrasado, Jesus já tinha sido crucificado. Nossa Senhora, tinha chegado antes. Mas o que ele fez? Se compenetrou do sentido do Evangelho, que ele já tinha noção de como o Messias deveria ser amor, porque se ele era amor, ele não é melhor do que o Messias. Então ele já teve empatia com o Evangelho. E ele ensinava com ternura aos discípulos que eram seguidores de Jesus e em nome dos discípulos. Ele pregava a boa nova sem ter estado com Jesus. Olha a parcialidade nossa. Com Saulo nós nos incomodamos. Com gentios, sim, mas com Gesiel, Estevão, não. Mas tudo bem. E aí algumas figuras secundárias que aparecem no Novo Testamento, né? Zanon, Lídia, pessoas que patrocinaram o movimento, que hospedaram a Paulo e que
ficaram menos tempo, mas por que ficaram menos tempo? Ficaram menos cristãos, porque Paulo passou um tempo e depois a gente não ouve mais falar de Zanon? Não, não necessariamente. Gamaliel conheceu os cristãos, fez pesquisa de campo, descobriu a obra deles, viu que eles eram bons e abdicou, abriu mão do posto do Sinédrio. Saulo, quem quiser, fica com a cadeira aí, porque eu vou estudar evangelho. Foi lá estudar. Os familiares disseram para Saulo depois, ele está meio enlouquecido, mas ele é um louco bonzinho. Ele fica lendo ali, faz mal para ninguém, ele faz até o bem. E ele era sábio, se tornou sábio e bom. E realizado, e pleno, sem protagonismo depois disso, assim, o que ele fez? Ele saiu, não sabemos, fez expedição, pregou, erigiu alguma obra? Não, Gamaliel se cristianizou. Chegando, depois de Gesiel, que chegou depois de Jesus, que chegou depois de Samuel, Gandhi, de princípio, nós já comentamos, ele foi amor à primeira vista, quando ele deparou com o sermão da montanha, ele falou, isso é a verdade, isso é o caminho, isso é a perfeição da alma, isso é o reino dos céus, né? O nome que a gente dê, Samadhi e tal, o nome que eles deem. Mas Gandhi, imediatamente, já teve essa conexão. Não preciso dizer, porque vocês já perceberam, nós estamos falando de trabalhador da última hora. Em termos de português, se atribui, porque a tradução não está escrito trabalhador de última hora, aquele que chega quando já está tudo fácil. É trabalhador da última hora, né? Tem um artigo importante que já dá mais intimidade com essa hora. Eles chegam preparados, mas vamos lá. Por que Jesus fez esse referencial, ele fez essa construção, esse trabalho com a mentalidade da época? Porque ele estava dizendo que gentios e samaritanos e mulheres escravos, como o escravo da rainha da Etiópia, que chega para Paulo e fala assim, eu estou com essas escrituras, mas estou embaraçado, eu não consigo entender. Aí Paulo fala, mas como assim? Eu estou aqui, mas eu não consigo. Aí numa carruagem lá, né? Ele era escravo da rainha da Etiópia. E Emmanuel fala. Aí Paulo começa a falar, você não entendeu? As escrituras apontam para a vinda de um Messias. E esse Messias já veio. E ele apregoou o amor. Aí, como Gesiel perguntou, onde está ele? Falou, morreu na cruz. Ouviu falar? Era de uma longínqua, né? A terra dele. Aí Paulo foi explicando. E ele pediu para ser batizado por Paulo. Onde? Ele falou, não tem água. Tem sim a pracinha, tem um chafariz. Quer dizer, assumiu a fé publicamente. Como que nós vamos dizer, e essa discussão existia, que aquele batizado era diferente do que acontecia na época, que quem foi batizado na água do Rio Jordão de João Batista é diferente, porque foi João. E Saulo é diferente, porque o seu orientador era Gamaliel, e que outros eram diferentes, porque eles estiveram com Jesus, e Saulo não esteve. E os que foram convertidos por Saulo são figuras de terceira grandeza. É meio aquela discussão de planeta, né? Está se discutindo Plutão hoje, que ele não é planeta, porque ele é pequeno. Não é só porque ele é pequeno, não. Se fosse, ia ser um absurdo, porque ia ser uma discriminação, né? Falar que ele é planetóide, não chama plutóide. Se for pensar, não é grandeza. Tem a ver com movimentos, são outras coisas que o pessoal está falando, mas é para quem estudou isso. Eu só falei por noção muito superficial. Então, na época havia isso, considerar cristãos maiores e cristão menor. Isso aí parecia que ia formar uma ordem de maiores e de menores, de primeiros, de segundos e de terceiros. No nosso vício, que nós dissemos no início, a lógica é de quem caminhou mais numa história, mas os outros não tiveram oportunidade, porque eles não foram chamados por Jesus, porque Jesus não encontrou com ele. Como que Jesus ia chamar o escravo da rainha da Etiópia? Ele já tinha ido. Como que Jesus ia chamar Zaqueu, fisicamente, contemporaneamente? Ele ia chamar, mas ele podia aparecer para Zaqueu igual ele apareceu depois do sepulcro. Aí nós estamos embaralhando as regras. O que nós estamos dizendo aqui, o Cristo histórico não esteve com Estevão. Estevão foi considerado, então por que Saulo não? E se Saulo não, por que o escravo da Etiópia não? E por que Tecla não? E por que Timóteo e Tito não? Não é tempo
quantidade, grandeza, é a essência. Continuando, um dos casos mais complexos, né? O bom ladrão. Dimas, né? Senhor, quando o outro desce da cruz, na cruz e o outro estava lá zombando. Aí esse ladrão pega e fala assim, né? Estou chamando ladrão para a gente entender o contexto, tá? Aí esse irmão vem e fala assim, mas gente, nem estando na cruz você se compenetra, você não reflete, você não entendeu que nós estamos aqui? Isso o cara agonizando, hein? Uma morte supliciante. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse que está aí no meio é um inocente, ele é um justo. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Olha o que esse ladrão fez. Puseram a tabuleta para deboche para os muitos, mas para os poucos era uma verdade. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse ladrão pegou e venerou esse rei e falou assim, tu és rei. Acolhe-me no teu reino. Ele deu noção de imortalidade, de hierarquia moral, de conversão, de humildade, de reconhecimento da justiça, tudo de uma vez. Aí é que entra a pergunta. Quando esse bom ladrão aparece no plano espiritual com Jesus, num lugar ótimo, nós vamos falar, mas você não sabe o que ele fez lá embaixo. Sabemos. Mas ele vai pagar, vai se redimir. Mas só que ele está com uma fortuna espiritual, com um crédito espiritual, com uma luz de entendimento, com um valor emocional que vai tornar o caminho dele mais rápido, mais natural. Porque pela sinceridade do seu momento e da sua conversão, a velocidade, a leveza, a fluidez e a captação dele, a sintonia, mudam. Quando você trabalhais muito, pedis muito e pedis mal, a quantidade pode não corresponder à essência. A pessoa, então, imagina, vamos pensar pela lógica de escola, que a gente fala, repetiu 5 vezes, então está catedrático na 3ª série. Não é necessariamente isso. Como estar adiante também não significa necessariamente que nós tenhamos uma condição moral correspondente ao nosso título. E aí Jesus fala no final da parábola que muitos dos últimos serão os primeiros e muitos dos primeiros serão os últimos. Que nós devemos nos apequenar, que João Batista diminuiu para que o outro crescesse, que ele falou do grão de trigo que deve morrer para produzir muito fruto, se não morre, fica sozinho. Fica ali aquele resultado materializado. Então, quando nós pensamos em termos trabalhadores, na última hora, vamos considerar alguns aspectos terrenos para nos facilitar. É importante que haja sinceridade nesta última hora. Porque se nós formos sinceros, naturalmente, até a nossa ignorância, a nossa contradição de época, por inculcação, por influência ideológica, por costume, uma hora de Saulo, ele estava tão imerso naquela cultura e naquele justiçamento e naquele fervor da lei que ele agiu daquele modo, mas ele foi sincero. Isso é que Estevão colocou em defesa de Saulo. Falou assim, Senhor, ele é muito dedicado e ele será muito útil à tua obra. Perdoa, porque ele não sabe o que faz e não sabia mesmo. Não foi figura de linguagem que Estevão usou. Ele viu em Saulo um companheiro sincero equivocado, mas que depois seria cristianizado e que tornaria todo aquele poder sincero na direção ideal. Jesus não falou? Vem, eu te mostrarei o quanto convém sofras em meu nome. Então, se nós quisermos julgar Saulo, então peguemos a trajetória dele. Não vamos pegar, então não vamos julgar. Saulo foi sincero. A ignorância é outra questão. Uma criança cresce num ambiente guerrilheiro, num ambiente exageradamente machista, num ambiente desigualitário e sem uma cultura de equidade. Essa criança nasce e cresce neste meio, ambientes medievais e tal. É evidente que a espiritualidade considera de acordo com o conhecimento, ou seja,
O que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, aquele que é o conhecimento de causa, aquele que existe uma falta com base no conhecimento da falta. Mas se é fruto da ignorância, não é a mesma consideração. Grupos primitivos guerreiam por causa de um terreno. De vez em quando, uma pessoa consegue ter um insight, ser um missionário, trabalhar pela paz, pelo sacrifício pessoal, pelo martírio, tá? Mas, no geral, está ali massificado, cresceu ali, ó, cardume, aquela mistura, né? A espiritualidade considera de acordo com época, com meio, com exemplo, com formação, com forças, com aviso, com registro, com ignorância. Às vezes o trabalhador chega ali na hora, ele não veio antes porque o momento dele não era sensível, mas tem um momento que ele está tão tocado, ele está tão sofrido, ele está tão esvaziado, precisando tanto daquela água viva, que ele absorve aquela água viva de um jeito. O remorso faz isso. O vazio faz isso. A fraqueza faz isso. Não é um cálculo, porque o cálculo é a gente negociar com essas questões. Mas, às vezes, a própria vida prepara a nossa estação para que a semente possa germinar melhor. Mas esse é o tempo de Deus. Então, Saulo não foi chamado antes, ele foi chamado no momento que ele deveria ser chamado. Matias, que substituiu a Judas Iscariotes, também teve um momento dele. Uma outra pessoa consegue pelo investimento que ela faz. Nós temos aquele exemplo de Zaqueu. Investiu tanto, empreendeu tanto, que ele entrou na categoria cristã. Um outro é por causa de uma conexão. Madalena se conectou com Jesus na hora. Nós vamos julgar Madalena pecado, gente. Madalena já era amorosíssima. Mas quando ela se vincula, conecta poderosíssimamente com Jesus, todo aquele poder de amor de sol que ela se torna, é um sol de cura, é um sol de dedicação, um sol de caridade, é um sol de consciência cósmica da humanidade, é uma compreensão de um amor que se torna divino. E ela foi trabalhadora de última hora. Aí a gente se inconforma pela vida que ela teve, quem foi puritano, foi correto, quem orou em praça pública, quem usou as vestes longas e deixou a barba e não cortou os cabelos e sabe de cor a Torá. Madalena chega e, naturalmente, se destaca, fulgura. Um outro tem investimento, não tem? O investimento é que ele teve competência, igual o Zaqueu. Um outro tem esforço, mas ele tem dificuldade. É igual o aluno. Às vezes. Você está com o aluno na redação dele, nossa, seu papel, que ele trouxe de casa, antes a gente fala papel de pão, né? É antiquíssimo isso. Mas ele trazia o papel, até ele faz no papel, e o caderno dele está meio sujo, está meio esforçado, é o lugar que ele mora, ele não tem nem móvel para estudar, e ele fez uma dificuldade, ele escreveu uma palavra, falou, eu consegui ler o que você escreveu. Gente, o outro fez um texto inteiro, esse aqui, eu falo, nossa, olha, isso aqui, você escreveu foi a banana e a bola, não é? Eu falei, nossa, que feliz demais, ganhei meu dia, você está escrevendo. Aí os meninos pensam assim, mas a banana é a bola, mas aquilo tem um valor por causa do esforço. Chegou por último e se esforçou tanta qualidade da hora, às vezes o da última hora é aquele companheiro, ou que se dedica de maneira especial, ou que vê uma lógica de produção, de como produzir mais em menos tempo, ou então o outro que chega, o arquiteto, e fala, vamos mudar isso aqui. E ele fala, mas como? Não, precisa gastar não, vamos mudar a posição dos móveis, vamos melhorar a mobilidade. Quem tem idoso em casa sabe o que é um arquiteto, que chega alguém que tem intuição e fala, vamos mudar o ordenamento, vamos facilitar a funcionalidade dessa casa. O outro fala, vamos feitar esse espaço escolar, vamos jardinar aquilo ali, colocar um nicho, a pessoa acabou de chegar. Na sintonia ruim, fala assim, já quer sentar na janela? Mas na sintonia boa, a gente fala, mas que ideias boas que essa pessoa tem. Aí vem um cientista. Isso que vocês estão fazendo serve para isso. Vocês querem um trabalhador de última hora para quase fechar o nosso estudo? Allan Kardec. Chegou na última hora lá das mesas gerantes. E fez daquilo a primeira hora da codificação, né? As irmãs Fox, os novinhos que chegam médiuns, os que pintam, os que escrevem. Então, às vezes, o cientista é aquele que já olha, como Kardec fez, e já descobre qual é o sentido daquilo. Aí vem o inventor, eu estava lá digitando, ele põe uma leitura automática, e os cheques vão passando. Vem um outro e
revoluciona um modo de produção e tem uma ideia em relação à distribuição e tem uma maneira, inventa um motor e torna mais leve o trabalho humano, porque ele tinha um karma em relação à Revolução Industrial, mas no sentido dos escravos. Depois vem a Revolução Industrial, inventa o motor e o motor lá na frente vira máquina de lavar. Gente, pensou? Kardec foi de última hora. Madalena é um exemplo que a gente quer guardar. O que estamos dizendo tem a ver conosco, então? Bem, alguém se torna espírita hoje. Ou hoje conhece o evangelho através de nós. Ou hoje era renitente e se converte a essas ideias. E pensa assim, eu vou aceitar esse princípio, e qual vai ser a decorrência dele? Se nós aceitarmos que devemos a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, isto é tudo. E às vezes nós precisamos ainda dessa conversão mais profunda. Nós já estamos naquela viciação do processo. Não é só saber que devemos amar o próximo como a nós mesmos, é imaginar como traduzirei isto e como me tornarei, e de modo com que me tornarei, como se tornará o meu viver. Quem viver isso mais profundamente, saboreará essa realidade em sintonia cristã, tá? O que estamos dizendo, alguém que pode estar ouvindo isso tudo hoje, alguém que ouvirá amanhã, alguém que conheceremos amanhã que se tornará espírita, cristão. O nome que nós vamos dar para isso, preparemos-nos. Às vezes ele já começa na frente e mais alto. E ninguém perde com isso. O irmão do filho pródigo não perdeu. Os trabalhadores deveriam pensar assim, puxa vida, hein? Olha o tanto de gente que deu moeda de ouro. Olha o tanto de gente agora que está com dinheiro. Olha o tanto de gente que ajudou. Olha como que ele é legal, ele trouxe na última hora e pagou sem dó. É isso, tá, gente? O que sair daqui agora vai ficar repetitivo. Hoje é meio psicanalítico, meio filosófico, e a expectativa é que nós saímos daqui vendo a vida com olhos diferentes e raciocinando de uma maneira divina. Tá bem? Demóstenes, é isso. Como sempre, não é diferente dos demais encontros, é emocionante, muito bacana. É sempre uma caixinha de surpresa da forma que você traz os assuntos. Né? Normalmente a gente fica esperando que você... Agora eu acostumei, tá? Mas a gente espera que você pegue a passagem e leia. Já está relaxado, né, Léo? Aquele pânico inicial, agora você já está relaxado, né? Já estou acostumado. Né? Eu não sei se é o sentimento de todo mundo, né? Que você vai abrir a página, vai pegar um Emmanuel, vai pegar um André Luiz, e tecer um comentário sobre a passagem do Cristo. O que a gente vê é o dia a dia. E é mais sensacional ainda, que nós já vimos várias vezes as lições de Emmanuel, de André Luiz, né, de Kardec. Demóstenes, hoje nós falamos tanto da minha mãe que eu tenho que lembrar de uma coisa, que a Lúcia, que estiver no grupo, a Magali, o pessoal vai lembrar disso. Minha mãe dizia assim, o Consolador, todo mundo é catedrático. Ela gostava de usar essa palavra. Eu entendo o sentido da minha mãe. Quando eu vejo o grupo para que eu estou falando, né? Eu sei que o grupo é catedrático, é gente de psicologia, gente de medicina, é gente de arte, é gente de psicologia, gente de tantas áreas, de docência, né? Então, isso é interessante porque a gente poder discutir evangelho, fazer um voo, né? E saber que o evangelho é simplesinho, com os catedráticos, né? É muito gostoso, tá? É muito bom. Mas ela falava que a gente era estropiado também. É o grupo dos estropiados, isso ela falava. Não é verdade. É o grupo dos estropiados. Que todo mundo chegava com era sofrido, todo mundo sofrido. Jesus trazia todo mundo debaixo da asa da tia Branca. Na hora que você ficou falando aí, eu fiquei lembrando que coisa interessante, o ponto de vista que você trouxe para a gente aí, uma coisa assim bem simples, bem atual, né? Bem da vida, do dia a dia, né? Sim. E na hora que você ficou falando aí, eu fiquei lembrando da nossa reunião mediúnica,
Porque tem pessoas que passam por lá que a gente nunca mais esquece, né? Alguns espíritos que vão, dão mensagem, e eu gostaria de lembrar esse espírito, que eu acho que a mensagem dele foi muito importante. Eu vou contar, eu acho que você vai lembrar. O espírito que foi, assim, uma pessoa criminosa, né? Que tinha feito muitas coisas difíceis. E ele falou assim, que não queria nem contar, ele não tinha coragem de relatar o que ele tinha feito. E ele estava no umbral, e ele falou que merecia estar onde ele estava. Ele queria estar lá, porque é lá que ele tinha que ficar. Aí você falou para ele assim, não, mas hoje eu vim te buscar. Aí ele falou, não, eu não mereço sair daqui. Porque Jesus não vai querer não vai querer que eu esteja lá junto com ele, no lugar que ele está. Aí você falou para ele assim, não, mas foi ele que mandou te buscar. Ô Gladson, a alegria desse espírito eu não consigo relatar. Foi uma coisa que marcou na minha vida, na minha experiência de vida. A emoção dele passando por mim como médium. Quando você falou para ele, não, foi ele que mandou vir te buscar. Aí ele falou, mas ele mandou você vir aqui? Você falou com ele, foi. Ele mandou eu vir aqui pessoalmente te buscar, para estar junto com ele. Então, e a humildade e a certeza de que ele não merecia, mas que a gratidão, né, de saber que foi o próprio Cristo que mandou. Olha, isso para ele, o Lázaro, não tem como. Né? Então, eu vejo esse espírito como última hora mesmo, porque ele já estava convencido e achava merecedor de estar onde estava. Né? Ele tinha vergonha de relatar, e você falou para ele assim, não precisa relatar. Você falou para ele assim, não, você não precisa contar o que você fez. Mas tão verdade, eu volto a dizer, Lúcia sabe disso. Lúcia, Maria, Garrucha, Dona Ana, Madalena, Cleonice, seu Zé. Um homem e umas 6 mulheres. Geralmente é assim, a proporção é essa mesmo nessa nossa sociedade, né? Esse grupo fazia o quê? Ia com a tia Branca, não fazer sopa num fogão de lenha, para sair num carrinho desse ferro velho, mas novinho, que depois seu Quito deu um carrinho bacana, já tem um plano espiritual, num caldeirão, lá para a Praça Raul Soares, saindo lá de perto do IAPI, lá para a Praça Raul Soares, passando por viaduto, para distribuir sopa na Praça Raul Soares, com todo mundo vendo. E aí a gente pensava na época, como que a forja dessa evolução para esses espíritos, de Maria, de Garrucha, de Cleonice, de Madalena e tal, como que foi feito para que esses espíritos depois se tornassem caravaneiros da Tia Branca. Então, para trabalhar com o André Luiz, por exemplo, tem que saber empurrar carrinho, não é isso? São as questões assim, assumir publicamente a Jesus, se nós negarmos perante os homens, ele também vai ser envergonhado de nós perante o Pai. Na prática, resumindo, os caravaneiros, a outra vantagem é que todo mundo tem seu lugarzinho. E um espírito desse, quando vem, Magali, é muito sincero quando a gente conversa com ele. Primeiro, porque a gente se sente muito irmão das falhas dele com as falhas nossas. E segundo, porque nós nos sentimos honrados de receber esse irmão. São os mais especiais que tem. Se nós quisermos receber mentor espiritual falar para nós, gente, nós ficamos devendo quanto aí de salário, de bônus hora. Mas quando a gente recebe um companheiro que ainda, mais ainda quando ele reconhece que está fazendo mal, quando tem essa humildade toda, é honrado, né? Um irmão que nós recebemos. Bem, não serei repetitivo, tá, gente? Pelo horário, tá? Não é isso? É, isso aí. Valeu, Magali. Valeu, pessoal. Valeu demais. Que bom. Mais reflexão para a semana, né? Vamos lá, esse é o objetivo. Né, Márcia? É. Tranquilo. Vanessa, quer falar, Vanessa? Nada a acrescentar. Só refletir mesmo. A internet caiu, né? Hein, Vanessa? A internet caiu, né? Por quê? Não, estou brincando, é porque sempre que eu tiro a câmera, eu falo que a internet caiu, se falar assim. Não, Vanessa, caiu não. Né? Eu, por exemplo, agora eu podia falar alguma coisa, recitar, cantar alguma coisa, mas minha internet cai à toa, olha só, caiu. Ah, chefe, tá escorregadio ainda.
Oi, Tá certo. Constantino, saudade de você, querido. Bom saber que você está aí. Tá certo. Gente, então a gente agradece E a aí, todos. pessoal, estamos aqui sim. Estamos na área. Ah, que delícia. Quem se oferece a Já fazer tem a um prece? tempinho que estamos assistindo aí o Gladstone. E depois, Nós eu, vamos voltar com o nosso encontro, viu? eu e o Constantino Ah, nos se Deus comunicamos quiser. muito. Deus quiser. Posso fazer a prece? Quem ia fazer? Verônica? Ó, parabéns, Verônica, com você, viu? Ó, essa é da última hora mesmo. É. Então, vamos acerenar mais um pouquinho do que já está serenada a nossa mente. Agradecer por essa comunhão de amigos e pela oportunidade de, no meio da pandemia, conhecê-los todos e compartilhar desse grupo tão especial. Que as bênçãos dos mentores, sob a inspiração do Cristo, possam continuar guiando nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos atos, cada minuto de nossos dias. Agradecemos pelo dia que se encerra, pelas palavras amigas, pelas reflexões que vão ecoar em nossos corações e mentes durante a semana. Que possamos ter esse olhar generoso e ampliar nossa visão diante dos julgamentos tão corriqueiros e compreendermos a oportunidade que nos chama e chama a todos a todo instante. Sejamos os trabalhadores prontos para o trabalho. Que assim seja, Senhor. Mas já começou o ponto? Boa noite, pessoal. Obrigado a todos, boa noite a todos. Gratíssimo, Boa tá? noite a todos. Boa noite. Ótima semana. Boa noite. Boa noite, Paz e ótimo. alegria. Tchau. Tá. Boa noite.